o ano passado aqui na 7ª edição. Então isso para nós é um prazer enorme, para nós isso é de grande valia, ou seja, todos aqueles que acreditaram no trabalho da Bom Negócio, acreditaram nos parceiros da Bom Negócio, acreditaram no Geraldinho e toda a sua equipe e estão aqui hoje fazendo esse trabalho maravilhoso, feira cheia, vários estandes, grandes expositores, as maiores marcas do Brasil estão aqui conosco na 8ª edição da FenaBom. E não poderia ser diferente, nós estamos aqui com a Redemac Minas, muito bem representada aqui pelo Éder, que não é o Éder Aleixo, que jogou bola no Galo, o Jorge ali, que não é o Sr. Jorge, que canta também, e tá aqui a Virgínia, que canta nas horas vagas, mas que vai começar só em novembro agora, que tá de recesso. Jorge, muito bem-vindo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Éder, seja muito bem-vindo, prazer tê-los aqui, e vamos falar um pouco da história da Redemac, vamos falar um pouco da história da Massey Ferguson, essa marca tão tradicional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradecer também a Bom Negócio por ter permitido que a gente participasse da feira esse ano. A gente está bastante satisfeito, bastante surpreso com a organização, com a movimentação do evento. Então, em nome da Redemac e da Massey Ferguson, aproveito a oportunidade para agradecer imensamente esse espaço aberto para nós aqui. Boa tarde, é um prazer enorme estar participando aqui, como o Éder disse, né? Para a gente aí participar da primeira feira aqui na Bom Negócio, com a 8ª edição, é um prazer enorme, já que inauguramos nos últimos dezembro de 2023, então já no primeiro ano, já com a loja aberta, a gente participando do evento. Então, uma surpresa muito agradável aqui, parabéns à organização, o Geraldinho e toda a equipe. Obrigado, Jorge. Éder, vamos falar um pouco da história da Redemac. Conta para nós, para todo o público que está nos assistindo, como é que começou a história da Redemac no estado de Minas Gerais, de onde veio, como é que veio parar aqui, Patos de Minas, Paracatu, agora recentemente Patrocínio. A Redemac, né, é o grupo econômico mais antigo no Brasil que revende Massey Ferguson. Ela começou a sua história, a sua origem na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e nesse mesmo estado hoje ela possui 100 lojas, 7 lojas. E ela já conta com 62 anos de história. Tá? Há 32 anos atrás, ela começou a história dela aqui em Minas. Tá? Abrindo primeiro a unidade de Patos de Minas e simultaneamente a unidade de Paracatu. Há 3 anos atrás a gente começou a desenhar um projeto para a fábrica para crescer de região. E ano passado foi nos apresentado essa oportunidade de assumir a região de Patrocínio e seus 10 municípios aqui ao lado, né? E a gente ficou muito feliz com o convite da fábrica para assumir essa área para trabalhar, porque é uma área que a gente já conhecia, tá? Que a gente já tinha um certo conhecimento sobre ela e via como bastante estratégico para a nossa empresa, né? Agregar mais esse território para trabalhar. E a gente inaugurou as operações aqui em dezembro do ano passado e estamos a pleno vapor aí já, com todo o serviço, com todo o portfólio disponível para o cliente. E Rubinho, é interessante a gente, porque como a nossa audiência vai além de Minas, de Patrocínio, Isso. é interessante a gente situar o pessoal que nós estamos numa das regiões produtoras mais tecnológicas do Brasil, né? O produtor que chegou aqui para produzir, ele sempre foi muito à frente do seu tempo, ele de fato desbravou essas áreas e andar nas lavouras, independente do que seja aqui no Triângulo Mineiro, é muito interessante porque de fato tem muita tecnologia, o maquinário chama muita atenção. E eu queria saber de vocês, né? Vindo com essa bagagem que a marca já traz, que já é uma referência mundial, como bem colocou o Rubinho no início do nosso bate-papo, mas chegando aqui em Patrocínio, né? Que é uma região que já tem essas características de ser altamente tecnológico, o maquinário é muito incisivo, é muito forte, o produtor, de fato, aqui, ele investe nisso, né, Rubinho? Independente da cultura, a gente já falou várias vezes aqui hoje que a gente está numa região muito próspera quando a gente fala em cultivo, em produção de alimentos. Então, eu queria que vocês falassem para a gente como é que tem sido esse ano chegar nesse polo que nós estamos aqui, que, de fato, já tinha muita tecnologia quando vocês chegaram, né? Com certeza, Virgínia. Você disse muito bem, né? Patrocínio aqui e os municípios adjacentes, da qual a gente
faz a cobertura da área, 11 municípios no total, é um importantíssimo centro agrícola brasileiro, né? E produz muito, contribui muito aí para a economia do país. Então, para nós é um prazer enorme e chegamos aí com todo o nosso portfólio, né? Desde o trator de 65 CV até 370, com toda a tecnologia. Estamos falando aí de piloto automático, telemetria. Estamos dentro das nossas estruturas agora falando de Starlink, né? Também pulverização, o que há de mais moderno aí no sistema de pulverização hoje, a gente tem no nosso portfólio, né? E plantadeiras também, né? Plantadeiras, desde as plantadeiras mecânicas, as plantadeiras aí mais tecnológicas, né? Citando aí, por exemplo, a Nova Momento, que é uma das referências nacionais hoje, com a singularidade de plantio excepcional, né? Então, a gente traz realmente todo esse portfólio, toda essa tecnologia para poder auxiliar, né, estar do lado do produtor aqui da região e contribuir para o crescimento da região. Esse ponto que você tocou, ele é bastante interessante. Eu costumo dizer, né, quando eu vou falar em outros fóruns, né, reuniões com a fábrica, reuniões com a associação de marca, que a nossa região ela é uma ilha de prosperidade. Tá? Ela é uma região abençoada. Tá? Aqui se planta, tudo que se planta colhe, a gente consegue boa produtividade em tudo que aqui se cultiva. Tá? Hoje a gente tem trigo, que antigamente não tinha, devido ao fato das tecnologias produtivas. Tá? A gente tem várias culturas novas que estão chegando na região e tem as velhas culturas, milho, soja, café. Sim. Em termos de tecnologia, né, nós podemos dizer com toda segurança, tá, que a gente está na vanguarda do Brasil, aqui nessa região. E a gente, como empresa Redemac Minas, né, a gente tem uma parceria muito forte com a fábrica em desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento mecânico, vários produtos que hoje estão a campo, né, que estão vendendo pelo Brasil inteiro, eles foram desenvolvidos aqui na região. Legal. Tá? O que acontece, né? Aqui na região, todo dia que chega alguém de fora, que chega da engenharia, da fábrica e fala, eu quero ver uma plantadeira. Ah, fulano ali está plantando, vamos lá. No mesmo dia, se ele quiser ver um pulverizador, não, nós vamos aqui. Ah, eu quero ver uma colheita. É outro que tem. Né? Devido ao grande volume de áreas irrigadas que a gente tem por aqui, né? Então praticamente todo dia se planta, todo dia se pulveriza, todo dia se colhe. E essa característica da região, ela se tornou bastante interessante para a fábrica, para desenvolver tecnologia. Tá? Por causa dessa disponibilidade de área que está praticamente sempre colhendo, sempre plantando, sempre pulverizando, e também devido ao volume produtivo. Tá? Se você quer testar uma colheitadeira, por exemplo, de alta performance, não tem lugar melhor para testar do que aqui. Os níveis produtivos aqui são altíssimos. Tá? A exigência do produtor aqui também é altíssima. Tá? Então, a gente, dentro da nossa empresa, né, em termos de tecnologia, a gente dedica-se muito nisso. A gente tem células de tecnologias específicas, a gente tem multiplicador de tecnologia específico para trabalhar com o cliente e também para trabalhar com o nosso público interno, porque a tecnologia, ela tem dois lados. Às vezes ela é um desafio, se você não estiver preparado para você lidar com ela, só que ao mesmo tempo ela oportuniza o preparado. E a gente procura preparar a nossa equipe e também preparar a equipe do cliente. Tá? Porque a gente sabe, né, mão de obra não é um quesito fácil. E o produto tecnológico, a primeira ideia que a gente tem é que ele é complexo, que ele é complicado. Mas, pelo contrário, ele veio para auxiliar na deficiência de mão de obra do campo. Tá? Só que no primeiro momento, né, quando ele chega, se ele não for bem apresentado, se ele não for bem aproveitado, ele vira um problema para o operador e o operador faz ele virar um problema para o patrão dele. E, consequentemente, vira um problema para a concessionária que vira um problema para a fábrica. Então, a função de entregar para o cliente o que o cliente compra é da concessionária, é da Redemac. E a gente se preocupa bastante com isso. Tá? A gente tem pessoal, células de inteligência, células de trabalho dedicadas à tecnologia. E só para completar, eu tenho a sorte de conversar com produtores das mais diversas regiões do Brasil, de estar em muitas regiões.
cada região tem sua particularidade, né? Tem o seu perfil. E eu tenho a sensação que mesmo a gente falando de um produtor daqui da região que já é altamente tecnológico, ele é sedento por novidade e por mais tecnologia, né? Ele quer agilidade, ele quer Isso. algo que acompanhe essa produtividade que a pesquisa traz para ele, ele consegue ter no campo. Vocês sentem isso também? Sim, a gente sente isso, isso é bem notório para nós, bem notado no nosso dia a dia, né? E a gente, como marca Redemac, a gente também tem nossos projetos que correm separados da Massey Ferguson. Não que a gente faça algo contrário à marca, muito pelo contrário, a gente faz aliado à marca. Aqui na empresa, tá? A gente não trouxe para cá hoje, mas amanhã ele vai estar aí. A gente tem um trator equipado com Starlink. Legal. Tá? Porque a tecnologia hoje, né? A tecnologia aplicada em máquinas agrícolas, para você extrair plena capacidade dela, você tem que ter conectividade. Sem dúvida. E conectividade hoje no Brasil é complexo. Por dois motivos. A gente não tem uma grande cobertura GPRS nas áreas, né? A gente tem vários cantos, por exemplo, você pegar daqui para Uberlândia, você vai passar muito tempo sem cobertura de sinal. Tá? E satélite no Brasil é caro. Sinal de satélite no Brasil é caro. Então, como operar conectividade com a máquina no campo se você não tem uma boa cobertura GPRS e se GPS é caro? Através das novas tecnologias de internet. Tá? Então, a gente está desenvolvendo uma característica própria para nossos tratores, onde eles vão ter conectividade simultânea através de uma antena Starlink ou compatível, né? Que hoje a gente já tem antenas similares a Starlink aí no mercado, mas nós, por enquanto, estamos trabalhando com Starlink. E nós estamos já prontos para levar isso aí para o produtor no campo. Por que a gente resolveu fazer isso? Porque o nosso cliente pediu isso. Como você muito bem disse, o nosso produtor, o nosso cliente, ele tem muita tecnologia disponível, ele usa muita tecnologia, ele precisa ser mais preparado para usar mais a tecnologia que tem e, ao mesmo tempo, ele busca nova tecnologia. Então, o ciclo é muito rápido, muito acelerado. Tá? Então, a gente vai conseguir, por exemplo, da nossa empresa, né, fazer uma configuração remota ou através de vídeo, né, que esse equipamento ele é dotado de monitor e de câmeras, eu consigo simultaneamente conversar com o operador, ver qual que é a deficiência dele. Tá? Então, isso vai agregar bastante aí para a nossa região, esse projeto. Ô Éder, a gente sabe que isso é muito importante e tudo aquilo que é novo, às vezes ele causa uma certa estranheza no primeiro momento. E a gente sabe desse compromisso, da tradição da Redemac com seus clientes, e ao mesmo tempo sabemos da tecnologia, das novas tecnologias que estão vindo, as novas máquinas. E a Redemac ela faz todo um trabalho de preparo para esse operador, ela prepara ele para receber essa máquina, ela faz todo esse suporte, toda essa logística para que ele receba essa máquina com a maior segurança possível. Sim, esse é um compromisso muito sério para a Redemac. Hoje, se você olhar o maquinário que a gente vende, que a gente entrega para o cliente, ele mudou muito de perfil nos últimos 10 anos. Hoje a gente entrega plantadeiras aí de 22, 28, 40 linhas. Eu entrego coletadeiras aí com 10, 12, 14 metros de plataforma. E o cliente que compra um equipamento desse, ele está tirando, né, por exemplo, uma plantadeira de 30 linhas, ela substitui outras 3 que ele tinha na propriedade. E quando ele tinha 3, se parasse uma plantadeira, ele continuava plantando com 2. Isso. Hoje, como ele tem uma, se ela parar, parou a fazenda do cara. Parou a vida do cara. E os equipamentos hoje, de todas as marcas, tá, eles são bem parecidos, são bem confiáveis. E o que tem feito a diferença é o pós-venda, Exatamente. é a assistência. E o pós-venda nosso, né, a atuação nossa com o cliente, ele começa lá na entrega técnica. Tá? Executou a venda, vai entregar o produto, a gente começa a atuar com o cliente. Tá? A Redemac ela tem um departamento exclusivo para entrega técnica. Tá? Eles são
engenheiros agrônomos formados, engenheiros mecânicos, tá? O pessoal que conduz essas células de entrega, tá? Aí tem os técnicos que têm outros tipos de formação, mas os condutores são engenheiros agrônomos e engenheiros mecânicos, tá? E esse papel ele é muito importante para o cliente, o papel de receber bem o produto. Porque muitas vezes o cliente ele compra na teoria, mas ele tem que receber na prática. Ele tem que receber na prática. E nós, como empresa, nós temos a grande preocupação de entregar para o cliente o que ele comprou. O que ele imaginou. O que ele comprou. Então, se ele comprou tecnologia, ele vai ter que levar a tecnologia. E como é que ele leva a tecnologia? Com nós indo lá, explicando para o operador dele como é que trabalha, como é que opera, tá? E isso é um trabalho assim contínuo. A gente não trata a entrega técnica nossa somente no ato ali de você entregar aquele primeiro, aquele segundo dia depois. Porque o que acontece hoje quando você deixa um produto com maior tecnologia na mão do operador? Se ele já conhece um pouco de tecnologia, às vezes ele vai melhor, mas não é a realidade que a gente tem encontrado aí no campo. A gente tem encontrado um cenário de sucessão no campo, onde está saindo um produto mais básico e entrando um produto mais tecnológico. Isso. Só que o operador está ficando. Ele não está acompanhando a evolução. Aí quando você entrega esse equipamento para o operador, né, que é dotado de tecnologia, de rastreabilidade, de monitor, de Precisão, tela, de né? precisão, se ele não domina, aquilo ali vira um problema para ele. Vira um problema para ele. Problema para ele, para o patrão, para todo mundo. Gera um problema para todo mundo e vem parar na gente. Tá? Então a nossa preocupação é de entregar, fazer muito bem o processo de entrega técnica e refazer de novo. Toda a entrega técnica de produto de alta tecnologia, tá? E de grande porte nosso, ela não se resume em menos de 15 dias. A gente não fica 15 dias na fazenda direto do cliente, porque também se você ficar lá, a dúvida do operador não aparece. Porque você está ali, você está conduzindo, você está fazendo, então é 2, 3 dias, dá um tempo lá de 2 dias, depois a gente volta lá de novo. Na maioria das vezes a gente não avisa que está voltando. Tá? A gente vai lá, tem um checklist de entrevista, né? Tem um relatório para se cumprir, para fazer um processo de abordagem, para entender na segunda etapa da entrega técnica quais são as deficiências do cliente e ali naquele momento já operar e já sanar. Tá? E no caso de plantadeira, né, e colheitadeira, ela é sempre necessária uma entrega técnica no segundo ciclo. Porque você entrega a plantadeira para um cliente, na maioria das vezes ele vai trabalhar com ela 60 dias. Se ele tiver área irrigada, às vezes ele vai trabalhar um pouco mais. Então ele vai trabalhar ali novembro e dezembro com ela, aí depois ela vai ficar o ano parado, depois vai trabalhar em novembro e dezembro do outro lado. Então é um compromisso da Redemac voltar lá no segundo ano e refazer a entrega técnica, porque como aquele operador estacionou aquela máquina, foi mexer com o trator, com o pulverizador, com outra atividade na fazenda, nós começamos a perceber que o índice de, entre aspas, esquecimento do conhecimento que ele tinha do primeiro ano era muito grande. Então nós começamos a adotar rigorosamente um processo de reentrega técnica. Ele não dura mais 15 dias como no primeiro ano, ele se resume mais rápido. Mas a gente refaz no segundo ano. Mas o que é interessante, só te interrompendo um instantinho, e também e a manutenção desse equipamento, na hora que ele para, e depois para o reuso dela? A Redemac hoje ela está com mais de 150 funcionários. Sério? Tá. 62% dos funcionários dela é voltado para o pós-venda. A Redemac é uma empresa que nasceu da essência do pós-venda. Nosso fundador em Minas Gerais, né, ele veio de dentro da fábrica, ele era engenheiro da fábrica e cuidava do pós-venda da fábrica. Ele cuidava lá dos técnicos dele, que resolviam os problemas, ele cuidava de treinamento. E ele trouxe isso para dentro da Redemac. Então, a Redemac é uma empresa que se preocupa com pós-venda. Eu, particularmente, né, tenho 32 anos que eu trabalho na Redemac, eu trabalhei 29 anos dedicados exclusivamente ao pós-venda. E por questões pessoais da empresa, eu fui convidado a trabalhar na administração central por um único motivo.
para não perder a essência de pós-venda dentro da empresa. Dentro da empresa. Tá? Eu queria, inclusive, completar, Rubinho, um detalhe, questão de treinamentos, né? Também, falando do contexto de pós-vendas. Todo o ciclo, né? Vai se iniciar agora o ciclo da soja, durante o mês de setembro. O nosso time, que os nossos líderes lá, que são engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, eles fazem treinamento, né? Regional, voltado para plantio. Chegou no ciclo da colheita, um treinamento voltado para a colheita. Isso aí, eles fazem um dia, né? Vamos dizer assim, teórico, e a gente convida aí normalmente professores das universidades, inclusive aqui de Patrocínio, vai participar conosco nesse ano, no treinamento da nossa unidade aqui. Então a gente tem esse ciclo, né? Para poder. O cara passa às vezes ali um ano, vamos dizer assim, se ele não plantou um safrinha. Acaba que cai um certo esquecimento, né? Então a gente busca lá desde a agronomia até chegar realmente na nossa máquina para poder estar relembrando, estar preparando o operador, né? Para que esse ciclo ele possa ser o melhor possível, né? E nesse sentido também, igual o Éder falou, de pós-vendas, a essência da Redemac está lá na nossa missão, visão e valores, lá o pós-venda é um destaque central. E uma premissa básica da empresa, ele veio do pós-venda, hoje ele é o gerente geral da operação. Em Paracatu, o nosso gerente de operação lá, ele saiu do pós-venda, saiu do pátio de montagem de implementos. Eu aqui na unidade de patrocínio, recém-assumido, também tenho aí 25 anos de pós-venda, né? Nasci no pós-venda e estou vindo agora aí com, vamos dizer assim, a responsabilidade de dirigir uma loja. Então, é essencial para a empresa alguém que esteja na liderança, tá? Ele ter vivido realmente, de fato, o pós-venda. Devidamente preparado para assumir esse compromisso. Exatamente. E deixa uma pergunta, com todo esse aparato tecnológico hoje dos maquinários, que a gente sabe que a Redemac, a Massey Ferguson, ela atende desde o pequeno produtor, seja ele no leite, na citricultura, né, no hortifruti, enfim, ele tem máquinas para todos os momentos, vamos dizer assim, para todos os segmentos. E os operadores, eles têm estranhado essa tecnologia, esse aparato tecnológico dessas novas máquinas? Sim, de modo geral tem bastante incomodado os operadores aí a questão tecnológica. Mas ela bem conduzida, ela bem explicada, ela é momentânea. Certo? Piloto automático em colheitadeira é uma coisa assim que talvez parece que é desnecessário. O operador que aprende a trabalhar com ele e que trabalha diariamente com ele, quando a máquina para de funcionar o piloto, ele tem uma certa dificuldade para operar o equipamento. Interessante. Tá. Mas no primeiro momento ele estranha. Mas depois ele agradece. Depois ele agradece. Por que ele agradece? Porque ele tira a mão do volante, ele passa a não ter que se concentrar em direcionar a máquina e ele foca a atenção dele em outros processos da máquina. Porque quando ele está segurando o volante, preocupando com a orientação, com a linha, se ele está colhendo a linha certa ou não, ele acaba que meio que ficando disperso e perdendo o controle das outras funções da máquina. E a máquina tem outras funções, além de você conduzir ela. Você tem que observar, você tem que ouvir quais são os ruídos que ela emite para entender se ela tem um processo ou não. E aí, quando ele perde isso, né, quando ele perde o piloto automático da mão dele, ele começa a entrar em dificuldade. Então, o que antes para ele era difícil, mas eu nunca operei uma colheitadeira com piloto automático, agora eu vou ter que operar? Você vai ter que operar. Aí ele fala para mim, não, mas eu consigo colocar ela, eu consigo guiar ela com o volante. Eu falo para ele, eu sei que você consegue, mas eu estou trazendo aqui para você uma solução, estou trazendo algo para te ajudar e não para competir com você. E aí, dentro do no segundo dia, ele já tá bom. Aí, quando o piloto descalibra, cai o sinal, por algum motivo ele para de funcionar e ele liga, ô Éder, me socorre aqui, o piloto parou de funcionar. E o legal de tudo isso, porque muitas vezes no primeiro momento ele parece problema, né? Estamos diante de um problema e a coisa não vai, não anda, mas isso, na verdade, bem trabalhado, como o Éder falou, bem trabalhado, bem direcionado, ele vira um ponto
comercial a nosso favor, né? Porque quando o operador ele passa a gostar do equipamento, gostar da tecnologia, gostar da máquina, isso abre portas para que mais produtos possam ser comercializados e aumento da parceria, logicamente, dentro da É fazenda. interessante, Jorge, nós falávamos aqui mais cedo, em outros bate-papos, a nossa região, como você falou, aqui é um paraíso, né? Tudo se produz, Com tudo se certeza. planta, se colhe. E a velocidade que é hoje, tanto o plantio quanto a colheita, né? Que todo mundo exige. Você tem cada vez sementes mais precoces, você soja hoje com 90 dias você está colhendo, aí você quer velocidade no plantio, você tem que ter velocidade na colheita, então tudo hoje é uma corrida contra o tempo. E esses equipamentos, eles vêm exatamente para suprir essa necessidade, essa demanda, né? Porque eu quero plantar rápido, eu quero colher rápido, e essas colheitadeiras, os tratores, as plantadeiras, eles estão aí com toda essa tecnologia exatamente para surtir esse efeito necessário que o cliente precisa hoje, que o produtor quer. De fato, você tocou no ponto fundamental. As janelas cada vez mais curtas. Então, o equipamento tem que funcionar no tempo certo. Se você perde ali 3, 4 dias, você já está colocando em risco aí, né? Exatamente. Por exemplo, você tem uma safra de verão, de estação, Sim. mas aí você tem a safrinha. Então, a safrinha, um dia é fundamental, né? Se você errar um dia, pode ser crucial na colheita lá na frente. Fato. Então, o equipamento ele tem que estar funcionando, ele tem que estar em ordem, o operador tem que estar em dia, como se diz, com o conhecimento dele, porque já que você está com todo esse aparato, você tem que dar resultados, né? Sem dúvida. Isso aí. A questão de disponibilidade de máquina hoje ela é muito séria devido ao fato dos encurtamentos da janela e do tamanho dos equipamentos. Vamos pegar um pulverizador, por exemplo, aí. Você pega um pulverizador com 36 metros de barra, ele é uma máquina que numa área boa, ele vai fazer aí 300, 400, talvez até mais hectares por dia. Por dia. Por dia. E dependendo do estágio da lavoura do cliente, se você pega aí um período mais agredido aí, e esse equipamento ele fica 2 ou 3 dias parado, ele derruba a produtividade do cliente em média aí a 4 a 5 sacos por hectare. Já é uma perda muito grande. É uma perda muito grande. Então, a responsabilidade nossa de manter a máquina trabalhando para o nosso cliente é muito grande. Por isso, a gente tem um grande número de mecânicos. A nossa estrutura ela é uma estrutura cara para se manter, mas uma estrutura que nos dá segurança para poder dizer para o nosso cliente, pode ficar tranquilo, a sua máquina vai quebrar, vai acontecer de quebrar, mas ela vai rodar rápido. Porque nós temos técnicos para atender, a gente tem peças de disposição, peças de reposição disponíveis. Eu tenho um centro de distribuição de peças da Massey que fica aqui em Jundiaí. Tá? Nós temos estrutura montada, se parar uma colheitadeira aqui, sai um carro nosso, vai lá buscar, no outro dia cedo a peça está aqui e o mecânico está esperando. Então a gente tem todo um plano de contingência para socorrer o cliente quando ele precisa e um equipamento desse tá parado. E nesse período, tanto de plantio quanto de colheita, aí trabalha dioturno praticamente. A Redemac ela tem um plantão especial nesse período para atender o cliente? Temos sim, bem, nós temos aí toda a estrutura, né, para poder apoiar o cliente nesses momentos. Então, assim, quebrou uma máquina muitas vezes 7, 8 horas da noite. A gente sabe que tem máquinas hoje que trabalham quase que 24 horas, Isso. né, dependendo da máquina. Então, até 7, 8 da noite, ele vai falar com o nosso gerente de serviços e temos plantão de peças de serviço o tempo todo, né? Não vamos falar 24 horas, mas se necessário, sim. Quando eu vim de pós-vendas, né, como gerente de serviço, já aconteceu de 1, 2 da manhã, clientes em operações canavieira me ligar e a gente atender 6 horas da manhã, né? O técnico está saindo com a peça certa para atender o cliente. Então, nossa preocupação com isso ela é gigante. Então, nas janelas, plantio, colheita, principalmente, né? Isso. Que já está colhendo e muitas vezes plantando também. Então, já tem aí toda uma preparação, todo um esquema montado para que esse produtor seja bem amparado. O Jorge, hoje é muito rápido. Às vezes a colheitadeira está indo aqui, a plantadeira está indo Tá vendo atrás. atrás? De Hoje- fato. Máquina parada é um prejuízo muito grande, né? Sim. E a Redemac, essa preocupação é interessante. Essa visão do pós-venda, ele já nasceu com a Redemac. Sim, ele, como disse, né, se a gente pegar o programa de missão e valores da Redemac, o pós-venda é citado lá. A Redemac já Interessante. nasceu, ela já veio
de formação com essa questão do pós-venda. O Éder, nós tivemos um problema durante a pandemia da questão de atraso, às vezes, nos equipamentos, de atraso na entrega dos produtos, devido à pandemia, que às vezes não tinha como vir. Atraso de peças também, né? Por causa de peças Chegava. que não chegavam, que não eram produzidas. Como é que está hoje a entrega das máquinas? Como é que está o cliente tem essa expectativa hoje? Eu vou comprar tal máquina, um trator, uma coletadeira, uma plantadeira. Como é que está essa expectativa na questão do recebimento da entrega? Foi um momento muito difícil, tá? A questão da pandemia. A gente teve sérias dificuldades para honrar a entrega de máquina, mas a Redemac não deixou de entregar para ninguém e não renegociou preço com ninguém, porque veio a pandemia, né? Isso. A lei da oferta e da procura, ela fez o produto subir de preço, mas nós não reajustamos preço com ninguém, a gente manteve todos os pedidos conforme Todos os acordado. contratos acordados. Hoje, a disponibilidade de máquina, ela está normalizada dentro de alguns segmentos. Coletadeira, pulverizador, plantadeira e trator de alta potência, a gente está com a disponibilidade boa. Certo. A gente tem já um estoque comprado, parte desse estoque para atender o plantio da agora e, consequentemente, a colheita que vem em sequência já está no pátio. E o que não está no pátio está programado para chegar. Tá, trator do cafeeiro, né, que é um produto que vende bastante aqui nessa região, a gente realizou um bom volume de vendas. O estoque disponível que eu tenho, ele está vendido, né? Ele está disponível para ser entregue. Tem algumas unidades chegando e eu tenho mais um lote comprado para atender a demanda do cliente. Tá? Tratores agrícolas de baixa potência, até 100 cavalos, a gente está com a disponibilidade aí de 60, 90 dias para entrega. Tá? Então, assim, mas isso está dentro da normalidade, né? o cenário normal, digamos assim, está dentro da normalidade que a gente espera do mercado. Não dá para dizer que está ruim a nossa disponibilidade de entrega. Não, está ótimo. É interessante e essa confiança que vocês passam para os clientes, né? Além da confiança na marca, a confiança na Redemac, que já faz esse trabalho, como vocês falaram, só aqui na região com 32 anos. Tenho certeza que a cada leque de clientes de vocês, eles vão aumentando, exatamente por essa confiança na Redemac e esse pós-venda que, sinceramente, eu estou surpreso de ver a eficiência de vocês. A gente tem que dar os parabéns, porque muitas vezes a revenda ela não preocupa com isso, né? Ela quer vender o produto, mas depois ela esquece Quer de você. bater meta, né? Quer bater meta, quer vender, mas não quer ter esse compromisso posterior. Isso é uma preocupação nossa, tá, Rubinho? Só para você ter uma ideia, aí, nós inauguramos em dezembro. Nós já estamos aqui entre técnicos e auxiliares na unidade de patrocínio com 12 técnicos. Quando eu saí de Patos, que eu era gerente de serviço da unidade, vir assumir aqui, eu tinha 38 técnicos, né? Então, até onde a gente sabe, pelo menos na massa, era o maior volume, né, de técnicos em concessionárias no país. Então, assim, realmente é uma preocupação muito grande, tá? E a gente realmente leva isso muito a sério. E, obviamente, isso acaba refletindo, né, em um share melhor, né, nas nossas regiões de atuação que a gente já atua há mais tempo. A gente tem um excelente share em tratores, um dos melhores do Brasil, né? E aqui em Patrocínio, não tenha dúvida que a gente vai buscar, né, tudo o necessário para a gente ter realmente a mesma confiabilidade que a gente tem na nossa empresa, além da marca Massey Ferguson, a marca Redemac, que ela tem dentro da área de atuação. Então, isso realmente é um trabalho muito sério que a gente vai dar seguimento. Rubinho, assim, a gente trata essa questão aí com muita seriedade, com muito carinho e, por que não dizer, com muito amor. Porque para a gente é bastante claro a necessidade do nosso cliente. O nosso trabalho, a nossa atuação, ela é focada, ela é centrada no cliente. E é um sonho dele, né, que você está realizando. Então, assim, o problema do nosso cliente não é dele, o problema é nosso. Nós temos que levar a solução quando ele acontece. Então, para isso, a gente tem que ter pessoas. Uma empresa, ela é formada de pessoas. A gente tem que ter pessoas. E na nossa vida diária, né,
Nosso maior desafio hoje é vender a primeira vez para o cliente. O cliente que compra nosso produto pela primeira vez. O mercado hoje, ele é comprador, ele é pesquisador de preço. Não que ele seja comprador de preço, não é isso. É porque o preço Isso. faz parte do negócio. E eu não tenho o produto mais barato para vender. Massey Ferguson não é o produto mais barato do mercado para você comprar. Isso. Tá? Então, o nosso índice de recompra, o cliente que compra de nós pela segunda vez, ele é altíssimo. Tá? Por que Certo. que ele é altíssimo? Por causa da estrutura de pós-venda que a gente tem para dar suporte ao cliente. Tá? Então, para nós aqui, nós temos N casos que às vezes a gente tem mais dificuldade para vender a primeira vez do que para continuar vendendo para esse cliente. Digamos, você pegou ele no laço uma vez, acabou. Muito bom. Isso aí. Mas, e como está sendo essa experiência, primeira vez aqui na Fenabom? Está sendo muito boa. A gente chegou aqui ano passado, a gente já estava trabalhando, aconteceu o primeiro evento, mas a gente não conseguiu participar, porque a gente tem todo um protocolo a seguir para participar de feiras, para participar de eventos, tem que aprovar com a marca, né? Então não Certo. deu tempo da gente participar. E eu não consegui nem vir conhecer a feira, a gente estava num processo muito acelerado de montagem de equipe, contratação de parceiros para Construções, né? construções para terminar a obra. E quando eu entrei aqui hoje, eu fiquei surpreso. Tá? Eu achei a estrutura muito bem montada, a parte de distribuição dos estandes muito bem feita, né? Eu entrei e fiz o giro, eu passei na porta de todos os estandes. Tá? Não é o que você vê em algumas feiras por aí, que você tem um braço para cá, você tem um braço para lá, e acaba que algum fornecedor fica desprivilegiado. Agora que não, eu vi todos, num simples andar. É um cuidado da Bom Negócio, né? E realmente que esses cuidados com seus parceiros, né? Sim. Tá, então tá de parabéns a estrutura, a organização, tudo muito bem limpo, muito bem cuidado, muito bonito. Com Tá? certeza. Então tá de parabéns. Ó. Tá na vanguarda do que a gente vê aí no mercado. Isso, o ano que vem tá de volta. Com certeza. Com certeza Porque estaremos. Contem conosco. nós já estamos fazendo uns compromissos aqui, né? A gente já está assumindo os compromissos, né, Rubens? É porque o Geraldinho deu uma carta branca para nós, então nós já estamos assumindo os compromissos aqui. Não, com certeza. Aqui para nós é muito bacana que, além de tudo, né, a nossa logística aqui fica muito fácil. Né? Vocês Tamo estão do lado, longe, né? Não, muito longe, né? A logística que é complicada. Você vai, acaba que tem que tomar um approach para ir lá para os contratores, tem que tomar isso, tomar aquilo. Mas realmente não é só a logística, porque a feira realmente é uma feira de muita qualidade, então estamos muito satisfeitos aí com a decisão de participar. Então, com certeza estaremos de volta aqui no próximo ano. Olha, mais uma, hein? Tá numa pata. Geraldinho Pessoal, vai ter que conversar com a gente no final. Eu gostaria que vocês fizessem o convite, então, pro pessoal, né, Virgínia, que está aí nos assistindo, que venha também para a feira, que amanhã, com certeza, o bicho vai pegar aqui, viu? Amanhã o negócio, a piola vai estar lá. Eu gostaria que vocês convidassem o pessoal para vir conhecer também o stand da Redemac, conhecer os produtos que vocês vão trazer. Amanhã que você vai trazer o trator, que Mais tem tardinho. toda essa tecnologia. Sim, amanhã nós vamos trazer ele. Aí, ó. Exatamente. Então é isso aí, Rubinho. Vamos convidar aí todos, né, os amigos produtores de patrocínio e região, né, toda a região aqui, que venha, né, a oitava edição da Isso. Fenabom, né, será amanhã no sábado, e visite o stand, aproveite bem a feira, né, e inclusive passe no stand da Redemac, converse conosco, dá uma olhada nas nossas máquinas, vai ser aí um prazer enorme aí receber a todos, conversar com todos, trocar ideia, viu? Obrigado, viu, Jorge? Já não deixou o convite. Éder. Amigo produtor, né, venha nos prestigiar a feira da Fenabom, que tá da Bom Negócio, que tá excelente. Tá, repito, tá, fiquei muito surpreso positivamente com o que eu vi. A Redemac está aqui para receber-te, apresentar para você excelentes condições de negócio. A gente traz uma planilha de preço específica para o evento. Nossos vendedores têm na mão Então, algo... peraí, vamos repetir. Então, para a feira aqui, para os negócios que forem realizados aqui na feira, tem um preço especial, então? Sim, eles têm uma planilha de Tá vendo? preço. Você não fala o mais importante, velho. Guardamos, Quem ficou até o fim, Guardou pro final, velho. guardamos para o final. Tá vendo? A gente tem aí uma condição específica para o evento e como a gente está no mercado, né, no dia a dia, tá, com o cliente, recebendo preço, se ele chegar aqui e ver, ele vai ver que a gente tem alguma coisa boa guardada para ele aqui no evento. Tá certo. Ó, muito obrigado a vocês dois pela presença, parabéns. Muito Obrigado. obrigado por fazer parte da história aqui da oitava Fenabom.
Espero que vocês façam grandes negócios e com certeza vão fazer, porque a marca excepcional e a Redemac com certeza faz a diferença. E hoje todo mundo viu aqui, né, Virgínia, Sim. como é essa questão pós-venda, que isso faz a diferença em qualquer setor. E parabéns a vocês, continuem com esse trabalho, com essa garra, com essa determinação e tomara que vocês participem conosco aqui por muitos e muitos anos. Obrigado. Rubinho. Muito obrigado, Virgínia. Virgínia. Prazer isso. participar com vocês. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Rubinho. Será que é até amanhã? Eu acho que agora é até amanhã. Acho que agora é até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, pessoal. Então, Tchau, pessoal.